E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero voltar a falar de Michel Foucault. Isso porque recentemente foi lançado aqui entre nós o quarto volume, o volume inédito da história da sexualidade de Michel Foucault. Eu vou falar um pouco sobre ele, naturalmente eu vou precisar contextualizar a obra para poder fazer algum comentário antes, tá bom? Vamos lá, então em primeiro lugar, lembre-se que eu tenho uma playlist sobre Foucault. Então eu já gravei muitos vídeos, já difundi bastante informação sobre Foucault. Então se você tiver alguma dificuldade para compreender aquilo que eu estou dizendo, se tiver alguma dificuldade para se contextualizar, por favor, consulte a playlist Foucault e ali você vai encontrar introduções, você vai encontrar uma discussão de conceitos básicos, essenciais, fundamentais para compreender o Foucault, tá bom? E assim você vai ficar amparado ou amparada e vai poder acompanhar bem os debates que eu estou fazendo aqui agora. E hoje, naturalmente, eu tenho um tema muito legal e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Bom, vamos lá. Esse texto, A História da Sexualidade, ele foi escrito provavelmente no início dos anos 80, provavelmente entre 80 e 82. Ele chegou a ser enviado para uma editora, mas o Foucault resolveu aguardar um determinado tempo. Ele achou que deveria escrever outras coisas na sua sequência da história da sexualidade antes que esse volume fosse publicado. Então ele tem uma versão manuscrita, ele tem uma versão datilografada, aquela que ele chegou a enviar para a editora, mas ele não foi publicado e aí o Foucault morreu em 84 e não teve tempo de revisar essa obra, e ele havia pedido que não fosse feito nenhum livro póstumo. E de fato os descendentes de Foucault respeitaram isso, mas com toda a pressão que existe, né, as pessoas têm conhecimento do acervo, do espólio do Foucault, há muita coisa que ele deixou, anotações. Então as pessoas tinham curiosidade, naturalmente, há pesquisadores de Foucault no mundo inteiro, e finalmente então esse livro acabou sendo publicado. Ele foi publicado em 2018 na França, né, Les Aves de la Chair, e em 2020, agora então neste ano, foi publicado aqui no Brasil pela editora Paz e Terra, a mesma que havia publicado os demais volumes da história da sexualidade aqui no nosso país. Nós temos aqui uma sequência em 4 volumes, então eu vou procurar explicar um pouquinho por que ou qual é a lógica desses 4 volumes. Então, quando você pega o primeiro volume, A Vontade de Saber, você vai perceber que nós temos aqui um Foucault diferente dos demais volumes. Isso porque o Foucault inicialmente tinha como projeto, e ele segue nesse primeiro volume esse projeto inicial, que era o projeto de estudar a sexualidade como um dispositivo. Ou seja, ele procurava observar de que modo a sexualidade foi apropriada ou foi integrada num dispositivo de poder. Em torno da sexualidade funcionava uma série de discursos, de práticas, de interdições, de ações que procuravam então controlar a sexualidade ou controlar a vida das pessoas por intermédio da sexualidade. O Foucault fez isso nesse primeiro volume, discutiu como é que se constituiu o dispositivo de sexualidade no mundo ocidental contemporâneo, como é que ele era um fenômeno que era administrado pelo campo religioso e passou a ser administrado pelo campo médico e pelo campo da psicologia. Mas a partir do segundo e do terceiro volume, o Foucault muda a sua perspectiva. Ele começa a não estudar mais as questões do poder como um fenômeno externo, como um fenômeno que coage o sujeito a tomar uma determinada forma. Ele procura estudar a dimensão intrapsíquica do poder. Então ele começa a analisar aquilo que era chamado de técnicas de si, ou seja, ele estava preocupado em identificar de que maneira o próprio sujeito exercia um poder sobre si. Ou seja, para que um poder funcione, não basta que uma força externa atue sobre o sujeito. É necessário que também o sujeito faça um pacto, ou seja convencido por esse poder, e ele mesmo passe a atuar na sua própria subjetividade de modo a se conformar, através de uma série de exercícios, às determinações que são estabelecidas pelo poder. E é dentro desse projeto que ele escreve então os dois, o segundo e o terceiro volume da História da Sexualidade. Aparentemente,
este volume agora que está sendo lançado como quarto volume, ele foi escrito antes desses outros 2 volumes. Ele foi escrito e talvez a gente consiga explicar o que é que aconteceu, porque a gente percebe que esse quarto volume, esse que acaba de ser lançado no Brasil, ele tem como foco o cristianismo. Ele é um volume inteiramente dedicado ao cristianismo. Os volumes 2 e 3 que foram escritos posteriormente, mas foram publicados antes do quarto volume, eles estão focados no mundo, vamos dizer assim, um mundo não cristão, ou se a gente quiser, né, talvez um mundo pagão, não sei se é a melhor expressão, acho que não, né? O mundo não religioso ou não cristão, talvez fosse o termo mais adequado, ou seja, ele estava voltado para o campo da filosofia grega, da filosofia romana, né? E às vezes ele chega a esbarrar no campo da literatura grega e romana também, mas ele foca sobretudo a filosofia grega e romana. Como ele acha que o cristianismo se apropria de técnicas do mundo grego e do mundo romano, talvez ele tenha achado que seria muito mais adequado lançar os volumes sobre o mundo grego e romano para depois mostrar de que modo o cristianismo se apropria dessas práticas, tá? Essa é uma hipótese, apenas uma hipótese que eu estou utilizando aqui para tentar explicar o porquê que essa sequência ficou assim. O contexto em que o Foucault lançou suas últimas obras, né, os seus últimos livros, seja História da Sexualidade 2 e 3, que foram revisados por ele, ou essa História da Sexualidade 4, que não foi revisada, mas foi escrita por ele integralmente, né, e talvez faltassem apenas alguns retoques, o Foucault talvez não tenha tido tempo de revisar esse último volume, porque já perto do final da vida, primeiro, ele estava doente, gravemente doente, às vezes incapacitado de trabalhar, mas o Foucault continua mantendo as suas aulas no Collège de France, continua escrevendo, continua no seu ritmo, pesquisando, fazendo palestras em diversos lugares. Então o Foucault, ele tinha um grave problema de saúde. Em segundo lugar, ele também começou a trabalhar em 2 frentes distintas, ou seja, ele continuou trabalhando a questão da sexualidade, desenvolvendo a sua pesquisa sobre o campo da sexualidade, só que agora voltado para o mundo antigo e não mais para a atualidade como ele havia feito no primeiro volume. E ele também se encantou com a questão da parresia, né, que é um termo grego que pode ser traduzido por cuidado de si, ou aquilo que o Foucault estava chamando genericamente de técnicas de si. Algumas pessoas falam que ele trabalhava em 2 frentes. Eu, na verdade, acho mais adequado dizer que ele trabalhava numa única frente com 2 grandes temas, né? Ou seja, Foucault estava trabalhando em torno das técnicas de si, das ações que os sujeitos empreendem sobre si mesmos, com vistas a se transformar em algo diferente daquilo que são, e a partir desse tema ele estava explorando a sexualidade como uma dessas estratégias de transformação da subjetividade pelo próprio sujeito e começou então tratar de uma outra questão, que é a questão da parresia, mas também interessado em saber como a prática da parresia também era um elemento fundamental para a constituição da subjetividade pelo próprio sujeito. Bom, enfim, esse livro é um livro composto de 3 capítulos, 3 grandes capítulos que em parte foram nomeadas por Foucault, em parte foram nomeados pelos editores, porque há muitas lacunas no texto. Talvez o Foucault ainda estivesse esperando um título que fosse mais adequado para aquilo que ele estava fazendo. De qualquer forma, no modo como está editado agora, nós temos 3 capítulos que são assim designados. O primeiro, a formação de uma experiência nova. Ele está falando do cristianismo, está falando dos elementos que vão constituir o cristianismo, e ele acha que há 2 fatores fundamentais para a constituição do cristianismo no mundo antigo, que é a técnica do batismo e a técnica da penitência, que está bastante associada à questão da confissão. Depois, no segundo capítulo, Foucault trata, o título atribuído é Ser Virgem, e nesse capítulo Foucault trata do encratismo, né, que esse é um termo técnico, mas ele designa algo muito óbvio e simples, que é a prática da abstinência sexual. Quer dizer, no mundo antigo, cristãos e grupos, de certo modo, em conflito com o cristianismo, se institucionalizou e se constituiu nesse cristianismo que a gente conhece, eles disputavam, tinham uma discussão sobre a abstinência sexual. Então existiam grupos mais radicais que achavam que a abstinência deveria ser muito radical, ou seja, pessoas solteiras deveriam se abster do sexo, ou mesmo pessoas casadas. Quer dizer, a abstinência sexual era vista como o grande ideal
para esses grupos. O cristianismo vai assumir uma postura crítica em relação a essa abstinência radical, vai valorizar a abstinência, mas vai apontar para algumas situações em que a abstinência se justifica. E o terceiro capítulo o título dado a ele é Ser Casado. Ele vai discutir basicamente como é que então deve funcionar o sexo no âmbito da vida conjugal e como deve estar associado no âmbito do cristianismo antigo sexo e procriação. A gente pode dizer algumas coisas, né, para um pouco tentar sintetizar o que a gente encontra nesse livro. Primeiro, ele é um livro todo, inteiramente, do início ao fim, dedicado ao cristianismo antigo. Segundo, eu acho que a tese central do texto, ou o eixo central em torno do qual Foucault trabalha, é de que a sexualidade cristã é uma técnica de subjetivação. Quer dizer, ele estuda essas várias técnicas, mas ele está interessado, ao olhar para todas elas, em entender como o cristianismo desenvolveu diversas técnicas de subjetivação. Quer dizer, através dessas práticas, o sujeito ia se constituindo em diálogo com uma comunidade que prescrevia uma série de técnicas para esse sujeito, mas o sujeito ia se constituindo como sujeito de desejo, ou na linguagem do cristianismo antigo, vai se constituindo como carne desejando. Eu acho que dessa sequência dos 4 livros, por fim, né, é o que mais fala tanto de história. Ele é um livro muito próximo daquilo que a gente entende por um livro de historiografia, e ele é um livro que de fato trata da questão da sexualidade. Quando eu leio os demais volumes da história da sexualidade do Foucault, às vezes eu tenho a impressão que eles são livros de filosofia, não de história, e que eles não têm a sexualidade num sentido convencional como tema. Eu acho que este livro ele se aproxima mais daquilo que a gente entende por sexualidade como o campo dos desejos, e ele chega até a falar de interdições ao ato sexual ou de situações em que ele é legítimo ou não é legítimo. Então é um livro muito legal, vale a pena ser lido, e é um livro, por incrível que pareça, de história do cristianismo antigo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu gostaria de ouvir as suas reações, as suas impressões. Se você puder se inscrever no meu canal, se puder também deixar o seu like aí no vídeo, e deixa então as suas impressões e as suas sugestões para os próximos vídeos, tá bom? Um abraço e até mais!